Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje, retomando Atos Apóstolos, capítulo 17, não é? Hoje já é o quarto dia da semana, logo mais às 19h30, aliás, 19 horas, logo mais às 19 horas, estarei iniciando o culto, mais um culto de promessas aqui na quarta-feira. Tu é meu convidado, venha participar conosco. Venha fazer parte, vem caminhar com a gente. Para mim vai ser uma alegria poder orientá-lo, instruí-lo, orar por ti e te acompanhar. Amém, querido? Vamos caminhando com a palavra. Atos capítulo 17. Passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo, demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e o ressuscitasse dentre os mortos. Esse Jesus que vos anuncio, dizia, ele é o Cristo. Alguns deles creram. Ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres nobres. Mas os judeus que eram descendentes, movidos de inveja, preste atenção, querido, movidos de inveja. Os judeus que eram desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os desocupados, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade. E assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-lo para junto do povo. E não achando, trouxeram Jason alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade. Clamando esses que têm alvoroçado o mundo, chegaram também até aqui, os quais Jason recolheu. Todos esses procedem contra o decreto de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram essas coisas, tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais. Os soltaram. Queridos, Paulo e Silas aqui, na sua viagem missionária, né? Na verdade, isso era a missão que eles faziam, eram missionários, não é? Quando ele sai aqui, passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Anfípolis e Apolônia, na verdade, por onde Paulo passava, querido, por onde Paulo passava. Esse camarada não perdia tempo, não, querido. Paulo não perdia tempo. Por onde ele passava, ele implantava uma igreja. Ele implantava uma igreja. Ele não deixava a sua passagem sem marca. Onde ele passava, existia uma marca. Ali ele edificava um altar e uma igreja surgia. Por onde ele passava? Nessa ação missionária de Paulo. É importante entender isso. E tudo isso acaba despertando inveja, querido. As pessoas desobedientes, elas além de não obedecerem, são invejosas. E a inveja é exatamente o que tomou conta de Lúcifer lá na eternidade, quando ainda era um anjo de luz, um querubim ungido. A inveja tomou conta do coração dele. Então é importante a gente ter esse entendimento, queridos irmãos, amigos, que se há algum resquício de inveja no coração, tira isso, elimina com isso, por favor. Isso é um demônio que destrói completamente a vida do ser humano. E aquele que tem um coração invejoso, ele sempre vai levantar uma contenda
ele sempre vai fazer confusão. Por onde ele passa, faz confusão. A conversa da pessoa é uma conversa de confusão. E nós temos visto isso. Pessoas que estão aí no ministério, está ali um bom membro e tal, é levantado ali como diácono, presbítero, de repente se revolta contra o pastor do ministério, vai e abre uma igreja para ele. Que igreja não se abre? Que igreja se implanta, que nem Paulo fez. Mas ele vai e abre, que nem um boteco. Uma igreja para ele, não é nem do Senhor, é dele, a igreja é dele. São pessoas invejosas. Se Deus chegar uma hora e dar a direção, deu a direção, sair sem mágoa, sem ressentimento, sem revolta, sabe, sem rebelião, aí sim, querido, uma pessoa quando sai em rebelião, já leva 20, 30, 40, até mais membros com ele. Foi que Lúcifer fez na eternidade. Uma terça parte dos anjos caíram com ele. E assim faz o rebelde invejoso. É o que acontece muitas vezes nos ministérios. Então eu preciso tomar muito cuidado, querido. E Paulo tinha por costume ter com ele, por 3 sábados, disputou com eles as Escrituras. O Antigo Testamento falava a respeito de, ele mostrando no Antigo Testamento que falava a respeito de Jesus Cristo. Porque desde o início já se aponta para Jesus. E Paulo estava exatamente mostrando isso para os judeus, que conheciam as Escrituras, conheciam as leis do Senhor, as normas. E expondo e mostrando que convinha que Cristo parecesse. Ele tinha que ir para a cruz, para que todo pecado fosse expiado. Está lá em Gênesis 3,15. Ele teria que ir para a cruz para que todo o pecado da humanidade fosse expiado. Não tinha outro meio, não tinha outro caminho. É só tratar nos primeiros livros das Escrituras. Então, é só a pessoa começar a ir buscar com esse entendimento, a revelação, e ressuscitar dentre os mortos, lá em Levítico 14, de 1 a 7, e no Salmo 16, 10, querido. Tudo está relatado na Bíblia. Esse é o que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo, o Messias, do qual falam as Escrituras. Paulo expondo as Escrituras. Paulo não estava falando de alguma coisa que ele não conhecia, principalmente Paulo, querido. Paulo conhecia muito bem as Escrituras. Ele conhecia muito bem o Antigo Testamento. Ele conhecia de saltear, de pular do Antigo Testamento. Então ele tinha não só argumento, mas ele estava preparado para isso, para ensinar. Para ensinar, e eles não entenderam isso. É o que muitas vezes a gente tenta passar para a igreja, um ensinamento. Esses maná que eu faço são de ensinamento, querido. Eu não vou conseguir expor todo esse texto que eu acabei de ler agora, que é muito profundo, amado. Todos é muito profundo. E alguns deles creram. Alguns judeus se ajuntaram com Paulo e Silas, queriam ouvir mais a respeito de Jesus. Alguns creram, queriam ouvir muito mais a respeito de Jesus. Isso é importante. Também uma grande multidão de gregos religiosos. Muitos gentios foram salvos, os gregos, considerados gentios, como nós, eram gentios. Ouvindo a pregação, ouvindo a respeito de Jesus, foram salvos, foram libertos. É por isso que nós não podemos perder tempo, amados irmãos. Não importa se a pessoa vai receber ou não vai receber, não é problema nosso. Nós temos que falar, nós temos que anunciar a Cristo, a Jesus Cristo que está voltando. Que ele veio para expiar os pecados, mas agora ele vem como juiz, ele vem julgar toda a terra. Então nós não podemos perder mais tempo, nós temos que proclamar a palavra, por onde quer que a gente for, por onde a gente passar. Nós não podemos mais ficar oculto diante de todas as questões. Amém, querido?
E aqui, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres nobres, não poucas, não poucas mulheres nobres. Essas mulheres, esposas de alguns governadores. Aqui são mulheres governadores, de ministros, as mulheres que tanto é que lá em Jesus você vê a mulher de nobres que ofertavam no ministério de Jesus. Ela ofertando o ministério de Jesus, está aí no livro de Mateus. Então, querido, nós temos que buscar mergulhar, porque eu falo, leiam a Bíblia, degusta a Bíblia. A minha esposa, né? Às vezes ia dar um doce para ela, eu precisava dar algumas coisas na boca, às vezes tinha dificuldade de pegar depois que ela ficou enferma, né? E às vezes ela demorava, eu falava, bem, eu falo, estou degustando. Parece que eu estou vendo ela, é muito real na minha vida, queridos, muito real na minha vida. Então, queridos, é até aqui, porque senão não vai dar tempo, já passaram uns minutos. Então, amados irmãos, degusta a Bíblia, degusta, pega a Bíblia e saboreia, começa a saborear a Bíblia, que nem saborear um doce, que nem saborear um alimento que tu gosta muito. Então faz isso com a Bíblia. Tu vai ver que algo novo vai começar a acontecer na tua vida, maravilhosa, esplêndida. Amém, querido? Eu quero agradecer a cada irmão, cada irmã, amigos, que têm comentado o canal, têm deixado teu like, tá? Assine o canal aí, compartilhe com as outras pessoas, amém?